vida de hoje, nós queremos convidá-los para a leitura de um texto bíblico que está em Marcos, no capítulo 10. Evangelho segundo escreveu Marcos, no capítulo 10, versículos 13 ao 16. Então lhe trouxeram algumas crianças para que as tocasse, mas os discípulos os repreendiam. Jesus, porém, vendo isto, indignou-se e disse-lhes: Deixai vir a mim os pequeninos, não os embaraceis, porque dos tais é o reino de Deus. Em verdade vos digo, quem não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. Então, tomando-as nos braços e impondo-lhes as mãos, as abençoava. Amém. Queridos irmãos, que coisa interessante, não é? Nós encontramos aqui na palavra de Deus. Vemos que a presença de Jesus, ela é tão boa, ela é tão maravilhosa. Jesus era de uma presença tão boa, né? Jesus era de uma presença tão amistosa, que até as crianças queriam ficar perto dele. Até as crianças gostavam de estar perto dele, de estar junto a ele. É muito difícil as crianças se identificarem, né, com uma pessoa, principalmente porque Jesus, diferente de hoje, as pessoas querem se aproximar das crianças, né, os que trabalham com criança aí se caracterizam, né, aí a gente vê já senhoras, às vezes jovens, vestido de bonequinha e não sei mais o que, e às vezes isso chama a atenção da criança assim. Mas Jesus, ele não estava caracterizado, né, de palhaço ou de qualquer outra coisa para chamar a atenção da criança ou das crianças. Jesus era ele mesmo, estava lá como sempre esteve, não é? Com as suas roupas, como sempre esteve, nada de diferente, mas Jesus tinha uma palavra, ele tinha uma presença gloriosa, boa, agradável. E a gente percebe isso no texto bíblico, quando Jesus também é convidado para um casamento. Veja que a gente só convida para o casamento da gente os amigos, aquelas pessoas que a gente gosta, né? Você não vai, como dizem os jovens, né, numa linguagem jovial, você não vai convidar uma pessoa aziada para o seu casamento, né? Aquela pessoa chata que vai só deixar todo mundo aborrecido. Então, Jesus é essa pessoa, convidado para casamento, as crianças queriam estar perto dele, as pessoas gostavam de estar junto a ele, né? E nesse texto aqui que lemos, e Marcos faz o registro, Jesus está cercado de crianças, as crianças são trazidas também pelos pais, né? E elas se aproximam dele. E quando as crianças estavam chegando para Jesus, os discípulos, né, naquela intenção de que o mestre não fosse incomodado pelo barulho das crianças, né, como muitas pessoas hoje, né, tendem a fazer, tirar as crianças do culto, porque as crianças fazem barulho e tudo mais, né, e querem separá-las para um outro local. É interessante até certo ponto que as crianças fiquem separadas para um culto especial, mas é importante a inserção da criança no trabalho, junto com os adultos, interagindo com eles para a glória de Deus. Então, Jesus repreendeu os seus discípulos. Jesus os chamou a atenção, né? Jesus disse a eles: não façam isso, não embaraçem as crianças, né? Deixai vir a mim os pequeninos, não os embaraceis, porque dos tais é o reino de Deus. Esta foi a repreensão de Jesus aos seus discípulos. Não criem embaraços, não é? Não criem dificuldades para que as crianças cheguem a mim.
Não, facilitem, né? Era o que Jesus estava querendo dizer ali, estava dizendo mesmo. Facilitem, não criem dificuldades, não criem embaraços para as crianças chegarem a mim, não é? Então, não deixe de levar a criança para a igreja porque ela não tem uma roupa nova, porque ela não tem um calçado super novo, um calçado da moda. Não deixe de levar a sua criança para o templo para aprender a louvar a Deus e aprender a sua palavra. Não deixe de levá-la por qualquer embaraço, por qualquer dificuldade. Entendeu? Então você deve está sempre conduzindo a sua criança, seu filho, seu neto, ou essa criança que está sob sua responsabilidade, que você possa ensinar esta criança a servir ao Senhor, servir e temer ao Senhor. Nós precisamos de pessoas que ensinem às crianças o temor de Deus. A temerem a Deus, a honrarem a Deus com a sua vida, com suas palavras, com suas atitudes, e é muito importante levá-las a Cristo. Vejam que os pais estavam trazendo seus filhos à presença de Cristo. Olha que exemplo glorioso. Alguns pais não fazem isso, mas é muito importante que você, pai, mãe, avô, vovó, faça isso com seu filho, com seus netos, conduza, seja o condutor desta criança à presença do Senhor Jesus Cristo. Os pais estavam trazendo seus filhos para serem abençoados por Jesus, para serem abençoados pelo Mestre. Então, que coisa linda! Os pais não mandaram, você percebe? Alguns pais mandam seus filhos para a igreja, mas não vão à igreja com seus filhos. Mas aqueles pais estavam indo com eles, os pais os traziam à presença do Senhor Jesus Cristo. E ali, como já dissemos, os discípulos criaram aquele embaraço, Jesus os repreendeu e disse: deixem vir a mim os pequeninos. Deixem os pequeninos chegarem perto de mim, deixem os pequeninos se aproximarem, louvado seja o nome do Senhor. E nós temos visto os pequeninos louvando a Deus, nós temos visto os pequeninos cantarem e a glória de Deus se manifestar no meio da igreja. A gente tem visto os pequeninos participando de peças, fazendo ali o papel de um pastor, como já aconteceu lá na nossa igreja, onde as outras crianças faziam o papel das ovelhinhas e emocionou todo mundo, o cuidado do pastor, a atenção do pastor com as suas ovelhinhas, e foi muito lindo. E nos emocionou muito, e a igreja glorificou a Deus. Então, deixem os pequeninos se aproximarem do Mestre, para que possam transmitir a sua luz, a sua glória. O Mestre quer transmitir a sua glória, a sua luz, a sua presença por meio das crianças também. E as crianças são grandes evangelizadoras, porque as crianças, elas não têm medo de falar de Jesus para as pessoas. As crianças, quando aprendem de Jesus, elas querem falar de Jesus às outras pessoas. Elas não se envergonham disso. Elas falam abertamente, elas falam claramente, de Jesus às pessoas. Elas não se envergonham de Jesus Cristo. Bendito seja o Senhor. Então, a criança é um grande evangelista. As crianças são de extrema importância. Nós trabalhamos em várias igrejas já, por graça de Deus, e temos trabalhado com crianças, e depois ouvimos dos pais. Olha, às vezes um pai não crente, Houve um caso em que um pai não crente acendeu o cigarro e quando foi fumar, o seu filhinho disse: pai, o senhor não vai fumar, senão o senhor vai para o fogo. E aí ele ficou ali, apagou o cigarro e ficou olhando para o seu filho. E ele disse: não faça isso não, papai do céu não gosta. E aí ele deixou o cigarro, botou no bolso
e ficou com muita vergonha do seu filho, né, por tê-lo chamado a atenção. E aquela criança falou de um modo tão inocente, mas falou de Jesus de uma forma tão direta, não é? E depois o pai comentou isso comigo e disse: Pastor, continua ensinando meu filho. Eu não fiquei zangado com ele, não. Eu fiquei foi alegre, porque meu filho está aprendendo o que é certo. Eu digo exatamente. Venha também com seu filho para a igreja. O senhor será sempre bem-vindo. E aí os anos foram se passando, os meses, né, foram se passando, e aquele moço foi se aproximando da igreja e terminou por entregar a sua vida a Cristo. Né? Então, a salvação entrou naquela casa por meio de uma criança. E toda aquela casa, não é, se encheu de luz, se encheu da glória de Deus, da presença de Deus, porque aquela criança era uma condutora da presença de Jesus em sua casa, com os louvores que ela cantava, com os versículos que ela citava, com as repreensões inocentes que fazia, né, a respeito das atitudes de seu pai e de sua mãe. Então, as crianças são verdadeiras evangelistas. Bendito seja o santo nome do Senhor. As crianças, quando aprendem de Jesus, elas são realmente um veículo, né, de salvação. Elas transmitem a palavra de Deus com muita alegria, com ousadia, sem medo, né, de uma maneira muito clara, muito definida. Então, queridos irmãos, que nós deixemos as crianças se aproximar de Jesus, que nós não embaracemos as crianças, tá certo? Que nós possamos conduzi-las a Cristo, que nós possamos deixar que Cristo as abençoe, porque naquele dia, depois de ter repreendido os seus discípulos, Jesus chegou até a dizer que quem não se tornasse como uma criança, de modo algum entraria no reino de Deus. Não é? Nós precisamos deixar a malícia, nós precisamos deixar essas coisas de adulto, não é? Esta malícia, o engano, a falsidade, né? A falta de sinceridade, muitas vezes, né? As crianças não sofrem desse problema, elas são sinceras, né? Elas têm um coração muito sincero. Quando elas gostam, elas dizem gostei. Se elas acham bonito, ela diz eu achei bonito. Se não, ela diz é feio e fica por isso mesmo. Né? Uma vez a gente sofreu, né, essa questão. Nossa filha era bem pequena mesmo, uns 3 aninhos ou 4 anos, e uma irmã mostrou o netinho dela para nós, né? E dizendo, olha como é lindo e tal. E o bebê era carequinha e tudo. Ela disse, não, é muito feio, esse menino não tem nem cabelo, né? E aí a criança, ela é muito sincera. Ela foi dizendo isso e a irmã ficou um pouco embaraçada, e nós, principalmente os pais, né, ficamos muito embaraçados com aquela expressão. E a irmã, que já era, né, mãe de muitos filhos e estava mostrando seu netinho, ela já entendia que criança era assim mesmo. Ela disse: Não, pastor, não se preocupe, não, criança é assim mesmo. E ele não tem cabelo mesmo, ele não tem mesmo cabelo, né, e tal, era bem novinho. E então as crianças são sinceras, elas dizem, né, a verdade, via de regra, elas sempre falam a verdade. Então, eu quero encerrar esta palavra, né, dizendo a todas as crianças que são bem-vindas, né, que todas as crianças são bem-vindas no reino de Deus, todas as crianças são bem-vindas a Cristo, bendito seja o santo nome do Senhor. Nós não devemos criar nenhum embaraço. Nós devemos facilitar que as crianças se aproximem do Senhor Jesus Cristo, pois o Senhor quer tão somente abençoá-las. Bendito seja o santo nome do Senhor. Naquele dia, Jesus impôs as mãos sobre as crianças e as abençoou. É isso que Deus quer fazer com seu filho, meu amado amigo, você que ainda não é evangélico, está ouvindo o programa. É isso que Deus quer fazer com seu filho e quer fazer também com você. Pôr as suas mãos sobre você e abençoar. Bendito seja o santo nome do Senhor Jesus. Que cada criança seja
bem-vinda no reino de Deus, que cada criança se sinta muito amada no reino de Deus, tá bom? Você que está doente, uma criança enferma é uma tristeza para os seus pais, porque todo pai deseja ver seu filho brincando, feliz, e quando a enfermidade chega, tira muitas vezes essa alegria, não é? Traz uma apreensão muito grande. Mas eu quero, nesta manhã, em nome de Jesus, o Senhor, eu quero abençoar todas as crianças. Em nome de Jesus, todas as crianças sejam abençoadas. Crianças que estão lá no Aldenor Belo, que o Senhor Deus as abençoe nesse instante, em nome de Jesus. Que todas as crianças que estão doentes, que estão enfermas, que todas as crianças com saúde, todas sejam abençoadas em nome de Jesus. Que haja alegria, que haja vida em cada criança, que a multiplicação de vida seja agora realizada na vida de cada criança, que a morte seja repreendida em nome de Jesus e haja vida em cada criança, que haja alegria em cada família, para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe cada uma das crianças nesse dia tão especial, que a boa e poderosa mão do Senhor esteja sobre cada uma dessas crianças, hoje e para todo sempre. Amém.